Fala galera, beleza? Hoje vamos falar aqui sobre consulado italiano em Curitiba. Então essas dúvidas que a gente vai trazer nesse vídeo são específicas para o consulado de Curitiba. Elas não valem para os outros consulados. Você até pode tomar como base, como entende, como pensa o consulado de Curitiba, mas não se aplica necessariamente aos demais consulados. O ideal é que você tire as suas dúvidas diretamente com o consulado no qual você vai ingressar com o seu pedido de reconhecimento de cidadania. E o pedido tem que ser feito no consulado no qual você possui a sua residência. Então, no caso de Curitiba, é o consulado que atende a região do Paraná e Santa Catarina. Se você reside num desses dois estados, esse vídeo serve para você. Se você não reside nesses estados, as informações que estão nesse vídeo, elas não vão ser muito úteis para o seu processo de cidadania, porque o ideal é você olhar para o consulado que você vai entregar a sua documentação. Então, o que acontece? Muita gente tem várias dúvidas em comum, dúvidas que não fazem parte do roteiro da cidadania italiana, que consta no site do consulado, e também não estão no site, na parte de dúvidas frequentes. E essas pessoas, volta e meia, vêm até mim, fazem perguntas, alguns clientes, alunos do curso, enfim, diversas pessoas que entram em contato e as dúvidas mais comuns eu peguei e encaminhei para o consulado, pedir que eles dessem uma atenção e uma resposta aí para que eu pudesse trazer para vocês e as pessoas pararem de procurar o consulado para que traga essa resposta, ou seja, elas já vão ficar registradas aqui no meu canal e se alguém pesquisar, vai encontrar e já vai saber a resposta. Então, chega de enrolação e vamos aqui para a tela do computador. Eu vou mostrar para vocês as perguntas. São 8 perguntas, bem diretas, bem fáceis de entender do que se trata. Então, a pergunta número 1. Dados de pessoas falecidas nas certidões dos requerentes. Então, como que funciona no processo do consulado de Curitiba hoje? Estou gravando esse vídeo aqui em setembro de 2022. Funciona da seguinte maneira, sobre retificação. Se você tem um pacote de certidão para entregar, são o pacote das suas certidões para entregar no consulado, e só você é o requerente do teu processo, só você está pedindo a sua cidadania italiana. E na sua linha de transmissão, tem pessoas, por exemplo, o italiano, ele teve o sobrenome que modificou um pouco, uma letra mudou, ou o nome dele foi abrasileirado, de Giovanni para João, Giuseppe para José, enfim, são vários nomes que sofrem abrasileiramento, Luigi para Luiz, enfim. Se ocorreram essas mudanças na linha de transmissão, mas nas suas certidões não consta o nome dessa pessoa, não consta esse antenato, não chegou até você, por exemplo, esse sobrenome modificado, nada disso, você não precisa fazer as retificações dessas pessoas que já faleceram ou que não são requerentes no processo. Isso consta no roteiro do consulado de Curitiba. Então a minha dúvida aqui era específica, falando sobre o seguinte: se o nome dessa pessoa que já faleceu, que está modificado, constar na sua certidão, como que você deve proceder? E a resposta que eles me deram é: geralmente não há necessidade de retificar dados dos falecidos, a não ser que os erros não nos permitam certificarmos a correta ascendência do interessado. Ou seja, se o erro for muito grosseiro e fizer uma distinção que gera dúvida para a pessoa que está analisando a tua documentação, aí sim cabe retificação. Agora, se for uma mudança pequena, não precisa retificar, desde que seja de pessoas falecidas, ok? E aí, continuando sobre o abrasileiramento, não precisa ser retificado. Deixaram bem claros aqui no e-mail, isso também tem no roteiro da cidadania de Curitiba, não precisa retificar abrasileiramento, ok? Então, Luigi para Luiz, não é considerado um erro, não precisa corrigir. Próximo, o caso de processos de divórcio via judicial. Eu perguntei para eles se precisa de fato apresentar a sentença, todo aquele monte de documento, o objeto de pé, não sei o que, petição inicial, várias coisas que compõem o processo inteiro do divórcio judicial. Perguntei se isso é realmente necessário quando o requerente é divorciado e não pessoas da linha de transmissão. Estamos falando do requerente ser divorciado. Eu perguntei isso porque é caro fazer a tradução dessa documentação, são várias páginas, então geralmente a pessoa vai gastar aí de R$1.000 a R$2.000 num pacote de tradução só do divórcio, então é muito caro,
E por isso que eu perguntei para eles. E aí eles frisaram, né, deixando aqui bem claro que é imprescindível a apresentação da sentença, conforme consta no site do próprio consulado. Então, não tem como escapar. Se o requerente é divorciado, tem que apresentar a sentença, a menos que o divórcio seja extrajudicial, né? O divórcio feito em cartório. Aí não precisa, aí é só uma escritura pública e é tranquilo. Certidões de parentes, né? Primos, tios, de processos que estão em andamento e não de processos que já foram realizados. Por quê? O que acontece? Se você vai realizar o seu reconhecimento de cidadania no consulado de Curitiba e, por exemplo, um tio seu já fez lá no passado e as certidões já estão arquivadas no consulado, você não precisa apresentar as certidões que vocês têm em comum, desde o antenato até outros parentes próximos, não precisa ser apresentado, ela já está arquivada nesse consulado. Então o que eu perguntei para eles é, se eu vou dar entrada no meu processo e o meu primo também vai, como nós não fazemos parte do mesmo núcleo familiar, nós não podemos apresentar essa documentação junto no mesmo agendamento, né? Porque o núcleo familiar ele pode ser feito por pais, filhos e irmãos, tá? Esse é o núcleo que pode ir junto no consulado e apresentar a documentação. Então, primos não se encaixam dentro desse núcleo, logo não podem apresentar junto. Então, essa era a pergunta. Se eu fui lá no consulado e entreguei a minha documentação, entreguei a certidão do antenato, toda a minha família, o meu primo foi no dia seguinte, ele precisa entregar também, porque o meu processo ainda não foi concluído, a certidão que eu entreguei, ela não está arquivada nesse consulado. Então, meu primo precisa apresentar a documentação? E a resposta foi, não é preciso providenciar as certidões dos antepassados em comum novamente. Nesses casos, os parentes podem apresentar uma cópia do módulo 7 com o protocolo de apresentação do primo que entregou os documentos antes e nós iremos juntar as novas certidões do mesmo processo quando chegar a vez da análise da documentação. Ou seja, é só pegar o protocolo do módulo 7 do primo e apresentar que eles conseguem vincular um ao outro. Mas o que ficou aqui subentendido é que você precisa do aval desse primo, né? Então vocês têm que ter uma relação aí de parceria, né? Um tem que ajudar o outro. A próxima pergunta é uma pergunta bem controversa que fala sobre a autodeclaração na maioridade, né? O que acontece? Então, se uma pessoa ela não teve o registro civil realizado quando nasceu e quando ela foi se casar, o cartório, né, o cartorário chegou e falou, olha, você precisa de uma certidão de nascimento civil, você não tem. Aí a pessoa vai lá e faz a sua própria declaração do nascimento com mais de 18 anos. Então a pessoa está lá com 25 anos, foi se casar, fez o seu próprio registro de nascimento. Ela fez a declaração desse nascimento. Via de regra, essa certidão ela não tem valor para a Itália quando os processos são feitos via administrativa nos comunes. Tá? Via de regra, não é uma coisa 100% certa. Já nos consulados, cada um tem um entendimento diferente. E essa que foi a minha pergunta aqui para eles, né? Se essa certidão é válida ou se ela é um impedimento, mesmo que haja o casamento civil dos pais antes do nascimento dessa pessoa, né? O que, em teoria, legitima esse filho, torna ele um filho legítimo que recebe automaticamente a cidadania italiana. E a resposta deles foi que não é possível emitir um parecer sem analisar a documentação completa. Ou seja, vai variar de caso a caso e não tem como a pessoa prever. Então, se você se encaixa nessa situação, infelizmente você vai ter que ir até o consulado, entregar a documentação, pagar a taxa de 300 euros e somente depois disso que vai ser dado o veredito se você tem ou não o direito à cidadania italiana. Agora, se no seu você tem essa autodeclaração, você pode recorrer ao procedimento de registro tardio, tá? Que o registro tardio ele tem valor para a cidadania italiana e para isso você precisa localizar o batismo dessa pessoa e através do batismo você vai requerer na justiça o registro tardio e a anulação dessa autodeclaração. Então, se você localizar o batismo, você consegue fazer isso. Se você não localizar o batismo, vai restar apenas contar com a sorte e com o consulado dar o parecer, né, o veredito favorável para você no caso da autodeclaração. A próxima pergunta ela é muito recorrente para quem me contrata para fazer análise e consultoria para os casos de Curitiba. A árvore genealógica, uma para cada requerente ou uma por núcleo familiar? A árvore genealógica, ela é, se não me engano, o módulo número 3 do consulado de Curitiba que você baixa no site, né? Tem lá no roteiro e tal.
E aí as pessoas sempre me perguntam, faço uma árvore para cada requerente ou pode ser feita uma só para o núcleo familiar? Eu sempre vinha orientando as pessoas, olha, como é uma coisa que você não vai gastar mais, é fácil de fazer, faz uma para cada um. Mas a resposta deles foi, basta uma árvore genealógica por núcleo familiar, então não precisa ficar repetindo. Ainda falando sobre essa árvore genealógica, né, o módulo número 3 do Consulado de Curitiba, a ausência da data dos cônjuges nessa árvore, ela é um problema? Por quê? Você tem que colocar lá, preencher, né, o nome da pessoa e a data de nascimento. E muita gente não sabe, por exemplo, quando nasceu a esposa do bisavô, né, que no caso seria a bisavó, mas não é através dela que está sendo feito o processo. A pessoa não tem a certidão de nascimento, logo não sabe quando ela nasceu. E eles responderam que esse não é um problema, tá? O que você precisa é preencher as informações principais que são da linha de transmissão, aquelas pessoas que transmitem a cidadania até você. E por fim, um caso aí um pouco diferente, né, que é o caso da ausência do óbito italiano ocorrido na Itália. Então, o italiano nasceu lá na Itália, emigrou, né, foi para o Brasil, teve filhos aqui, se casou, teve uma vida no Brasil e voltou para a Itália e faleceu na Itália. Então, o óbito dele não é um óbito registrado no Brasil, e sim na Itália, né? Nenhum problema até aí. Acontece que, em alguns casos, esse óbito ele foi perdido, ninguém sabe aonde exatamente essa pessoa morreu, não era o comune de origem, enfim. Eu perguntei para eles, né, nesse caso, se uma simples anotação do óbito na certidão de nascimento, que seria como se fosse uma averbação, se ela já tem valor. E eles falaram que não, que se existe a anotação é porque existe o registro do óbito e precisa ser apresentado. Beleza, galera? Bom, por hoje era isso. Eu queria esclarecer essas dúvidas, são dúvidas bastante recorrentes que acontecem aí no caso dos processos via consulado. E se você está numa situação que vai precisar fazer retificação, eu queria deixar aqui para vocês a recomendação do kit de retificação administrativa, que é um material novo que eu criei recentemente para quem precisa fazer a retificação direto no cartório e não sabe como proceder. Então fica a dica aqui na descrição, kit de retificação administrativa. Beleza? Valeu, galera, obrigado e até a próxima.